Ainda falando sobre as expectativas para a posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, recebemos agora o professor de Relações Internacionais, Alexandre Pires. Professor, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, Elisângela. Professor, eu já começo perguntando, com a reeleição aí de Trump, como que fica como pode impactar as relações bilaterais entre Estados Unidos e Brasil, especialmente na área econômica, em termos de comércio e acordos econômicos? No Brasil, os setores é uma economia competitiva-americana, especialmente no setor agrícola. Existem ali pontos de competição que podem ser, obviamente, retaliados por meio de tarifas. Por outro lado, o Brasil tem mostrado ali aproximações com países que provavelmente vão ser alvos da política externa de Trump, especialmente China, o próprio grupo do BRICS, e isso pode fazer com que o Brasil sofra pressões. Não existe ali na nossa história um movimento de retaliação tarifária ao Brasil por parte dos Estados Unidos nas últimas décadas, né, nesse mundo pós Segunda Guerra Mundial. Mas isso pode vir a acontecer, porque tudo indica que essa gestão do Trump não vai ter nada a ver com o que nós vimos na primeira. Ou seja, existem objetivos que estão sendo colocados do ponto de vista de crescimento econômico, de reposicionamento dos aliados. Inclusive, um dos principais assessores do Trump publicou um artigo alguns meses atrás, antes das eleições, dizendo que um aliado militar tem que ser um aliado econômico e um aliado econômico tem que ser um aliado militar. Então, isso faz com que o Brasil possa ser pressionado, Elisângela, a tomar posições mais claras, com essa neutralidade que tudo que nós temos visto parece ser um certo alinhamento a esse bloco oriental que vem se formando entre Rússia e China, contestando ali o bloco ocidental liderado pelos Estados Unidos. Professor, ele parece, Donald Trump, ter a intenção de restabelecer um período em que os Estados Unidos eram supremos no mundo, não havia outras nações ou grupos geopolíticos capazes de fazer frente ao poder econômico ou militar dos Estados Unidos. Esse tempo passou, aparentemente, não é? De quais instrumentos ele pode lançar a mão para tentar não recuperar o protagonismo isolado dos Estados Unidos, porque esse tempo parece não voltar mais, mas para reassumir uma posição que ele entende os Estados Unidos deixaram de ocupar no cenário internacional, professor? Na história do mundo, nós já vimos as tarifas sendo usadas para isso, né? Esse período atual nosso é um período que se assemelha muito ao que nós chamamos de período entre guerras, né? Logo depois da Primeira Guerra Mundial e antes, que era um período de guerra comercial, armamentismo, guerra tarifária, desvalorização de moedas para facilitar exportações. Esses instrumentos, eles funcionam, mas depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos abandonou o que nós chamamos de isolacionismo, ou seja, os Estados Unidos cuidavam do próprio nariz e deixavam o resto do mundo para lá. Depois da Segunda Guerra, isso muda, né? Ou seja, os Estados Unidos se envolvem cada vez mais nos assuntos internacionais. Com essa nova administração Trump, o que indica que os Estados Unidos voltariam ao que nós chamamos de isolacionismo e usando ali ferramentas para fazer com que os interesses americanos continuassem a prevalecer no mundo, especialmente de aliados que foram se distanciando. Mas tem um problema, né, Rafael, que ao longo desses últimos 10 anos, 15 anos, a Europa Ocidental entrou em declínio econômico, né? Ou seja, era uma economia que era basicamente o tamanho da americana e hoje a americana é 50% maior. E isso desequilibra o mundo porque quem vem disputando esse espaço e praticamente alcançou o tamanho dessa Europa é justamente a China, que é o principal oponente geopolítico e geoeconômico dos Estados Unidos. Então, essa administração Trump, ela vem buscando fazer um novo equilíbrio de forças usando o modelo de supertarifação, né? Ou seja, eu vou tarifar mais e vou fazer com que alguns interesses sejam obedecidos. Essas ameaças já existiram para fazer com que países desvalorizassem as suas moedas, valorizassem as suas moedas, abrissem seus mercados. Então, essa ameaça pode atingir China do ponto de vista econômico,
e pode atingir a Europa e outros aliados ocidentais do ponto de vista da segurança internacional. O professor Alexandre Pires, a respeito desse... Primeiro, uma análise mais geral do senhor a respeito desse momento histórico. A gente não pode perdê-lo de vista, né, professor? Nós estamos 15 meses depois, assistindo, pelo menos por 6 semanas, com a perspectiva de que seja algo duradouro, a interrupção de uma guerra que deixou mais de 40 mil pessoas mortas, uma série de vítimas em Israel, pessoas sequestradas há 15 meses, sendo libertadas hoje, ou seja, uma crueldade sem tamanho, mulheres, hoje são 3 mulheres, né? E toda a destruição na faixa de Gaza que nós noticiamos ao longo de todo esse período aqui. Então, do ponto de vista histórico, que o senhor falasse um pouquinho desse momento em geral para a gente detalhar um pouquinho mais adiante, professor. Eu acho que logo na sequência do início do conflito, eu estava na Jovem Pan falando disso com vocês. O que eu vejo é o seguinte: nós temos um momento em que há um caminho de pacificação, já começou com muita tensão, né? Ou seja, tem 5 horas, tem 5 horas que o Hamas liberou os nomes. O combinado era liberar os nomes dos reféns que seriam soltos 24 horas antes. Havia uma tensão de que o acordo poderia malograr, mas acabou acontecendo. Estamos aqui a 1 hora, né, da libertação desses reféns, esperando que as 3 reféns estejam realmente todas vivas, né? Há a possibilidade de alguns reféns ao longo do processo não estarem vivos, serem só os corpos, mas é um momento importante. O que fica na dúvida para nós aqui, Rafael, é justamente os prognósticos que nós fizemos lá atrás, ou seja, até com relação à reportagem e à fala sobre o Ben-Gvir. Israel tem objetivos estratégicos e o próprio Netanyahu falou essa semana aqui, né, ontem, na verdade, que o cessar-fogo é temporário. Né? Por quê? Existe um único grande objetivo dessa guerra toda, eliminar o Hamas, né? E isso ainda não aconteceu. Lá atrás, inclusive, quando eu fui entrevistado pela Jovem Pan, lá no começo do conflito, eu falava que a tendência era que Gaza se tornasse um território muito parecido com a Cisjordânia. Eu até falava que haveria uma cisjordanização da faixa de Gaza, ou seja, um controle territorial, né, a eliminação de fronteiras, e isso é o que está em discussão agora, porque o Hamas quer ter acesso ao corredor, né, Filadélfia, né, acesso ali à passagem para Egito. Tudo isso permitiria que um novo ataque se construísse. Então nós estamos num momento interessante porque há uma pressão, obviamente, do novo governo americano com o Donald Trump para que seja feito um cessar-fogo, ao mesmo tempo que há uma fala de Trump dizendo que o Netanyahu deve fazer o que tem que ser feito. Então, talvez esse cessar-fogo dure menos do que esperamos, mas esperamos que dure o suficiente para que o máximo possível de reféns retorne para os seus familiares. Mano Ferreira, sua pergunta para o professor Alexandre Pires? Bom dia, professor. O tamanho da devastação da faixa de Gaza, há imagens de satélite que fizeram a ONU declarar que quase 70% do território foi destruído. Isso envolve casas, empresas, enfim, tudo que tem no território, indica que certamente vai ser necessário ter uma ajuda internacional para a reconstrução desse território. E, havendo essa necessidade, abre-se algum espaço para negociação em termos de governança política desse espaço. Na sua avaliação, quais as chances e quais os principais atores que devem estar envolvidos nessa negociação? O Egito, por exemplo, pode ser importante para a construção desse novo momento de governança na faixa de Gaza? Bom dia, Mano. O que nós temos visto com relação à reconstrução é uma fala muito mais ampla e digamos assim, esperançosa por parte dos Emirados Árabes, né? Ou seja, todos esses países poderiam ajudar financeiramente, mas há uma pretensão também de ajudar na construção. Esse é um problema estratégico, né? Ou seja, sabendo Israel que muitas das construções humanitárias, hospitais, escolas, conjuntos residenciais,
foram militarizados, ou seja, foram construídos de uma maneira que poderiam ter um uso militar, e muito do material foi usado para a construção de quilômetros e quilômetros de túneis, a reconstrução vai ser talvez um dos processos mais difíceis. E eu não acredito que Israel vai permitir que empreiteiras não israelenses participem disso e que os projetos não sejam feitos por Israel. Ou seja, é uma questão estratégica vital e isso vai atrasar, obviamente, o processo, né? Ou seja, o território realmente está devastado e seria difícil não estar, né, pela intensidade do conflito e pela capilaridade do Hamas, né, que estava ali infiltrado em todas as zonas, em todas as áreas, e isso faz com que aquela terra, que inclusive é uma das regiões mais bonitas de Israel, pelos principais avaliadores, ela esteja nesse estado de catástrofe, né, uma catástrofe humanitária. Mas isso não vai se resolver no curto horizonte. E agora, ao vivo, o porta-voz de Israel está falando e nós vamos com uma tradução aí simultânea com Fabrício Knight. Okay, question from Joel Pollack at Breitbart News. Does Israel believe Hamas is deliberately stringing the Israeli public along by delaying o Hamas poderia estar deliberadamente infringindo regras do acordo? That's your first question, Joel. Joel, this is a genocidal Essa é uma pergunta que chega da imprensa estrangeira. Terrorist organization around the world. The way they have acted since and before Essa é a primeira pergunta que chega. Essa é uma organização genocida e terrorista. O Hamas é reconhecido como uma organização terrorista ao redor do mundo. A forma como eles agiram desde 7 de outubro e antes de 7 de outubro também foi uma forma jihadista de uma organização terrorista. Eles continuaram assim até hoje, com os atrasos nos acordos, com as manobras que eles fizeram para tentar garantir um melhor acordo para eles. Nós sabemos precisamente com quem estamos lidando. A segunda pergunta, o presidente eleito Donald Trump disse que muitos reféns vão permanecer em cativeiro. Isso é uma concessão? E terceira pergunta, como que Israel vai responder às tentativas do Hamas de clamar vitória? Bom, na minha entrevista mais cedo, eu deixei claro que tanto o presidente Donald Trump e Joe Biden entendem que se esse acordo não for respeitado, se ele não entregar os resultados que ele deveria entregar, que é o retorno de todos os reféns, Israel mantém o direito, se reserva o direito de voltar à guerra. Então, queremos o retorno de todos os reféns e garantir que o Hamas não tenha mais o controle de governo e das forças armadas em Gaza. Tanto o governo anterior e o próximo governo americano concordam com isso. Quando falamos sobre a resposta de Israel em relação a uma possível vitória do Hamas, o Hamas é o inimigo do povo de Gaza. Eles utilizam a população de Gaza como escudo humano. Eles aumentam o número de mortos em Gaza para sua própria propaganda. Eles extorquem a população local. O mal não conhece fronteiras. Então, eu pediria para você olhar as últimas guerras entre Israel e Hamas, e o inimigo sempre clamou vitória, mas Israel sempre venceu. O Hamas foi dizimado, os armamentos foram destruídos, a liderança foi completamente varrida. Eles não são mais a força que eles eram em 7 de outubro. E Israel deu duros golpes no Hamas. Agora, uma última pergunta da Agência F da Espanha. Vocês têm uma estimativa de quando os primeiros prisioneiros palestinos serão liberados? Muito obrigado pela pergunta. A autoridade israelense afirmou há pouco
E vocês vão poder saber mais disso em breve, diretamente com eles. Agora uma outra pergunta do Washington Post. Qual é a resposta do gabinete do primeiro-ministro? Essa é uma resposta que eu já dei anteriormente, não vou falar. Acho que respondi todas as questões até este momento e agora as perguntas são todas repetidas. Então, enquanto isso, eu gostaria de agradecer a todos pela participação. Esse é um momento muito importante. Vamos manter vocês atualizados direto do gabinete do primeiro-ministro. Eu gostaria de pedir a vocês para utilizar fontes oficiais e gostaria de esperar respeitar os sentimentos das famílias, dos reféns, nesse momento em que eles se reúnem com seus parentes. Muito bem, então o porta-voz de Israel acabou de fazer um pronunciamento, respondeu algumas perguntas aí de jornalistas locais. E, professor, a gente vê aí muitos entraves já nesse cessar-fogo, começando com a demora da lista que demorou mesmo para ser entregue e chegar, e também tudo isso pode levar um tempo e, como diz, esse cessar-fogo, ele é temporário. Pode ser que ele nem também se estique durante muito tempo e o conflito ele retome. Sim, a primeira fase tem 42 dias. 42 dias é uma eternidade. A guerra está com 470, um pouco mais de dias. Então, seria quase 10% disso de cessar fogo para frente. Muita coisa pode acontecer. Há uma expectativa de que muitas das forças mais hostis recuem com a posse do Donald Trump, né? Especialmente o Irã, que dessa vez poderia receber ali um embargo econômico mais forte, sendo que ele já recebeu durante o governo Trump. Quem relaxou um pouco o embargo econômico foi a gestão Biden. Então, o Irã, nesse momento, poderia parar de financiar, se conter um pouco mais. E, claro, o próprio embargo pode vir independente da posição do Irã e esses grupos terroristas ficarem sem recursos. Isso já daria uma sensação ali de pacificação nessa área. Então, há uma expectativa que isso aconteça e isso, claro, faça com que um cessar-fogo dure mais do que o esperado. Mas nós temos que ver, né, Elisângela, essa região ela é completamente imprevisível. Josualdo, a sua pergunta? Professor, bom dia. Professor, há 3 dias atrás nós vimos que um partido de grande apoio ao Netanyahu deixou o governo, partido de extrema-direita também, e ontem ou hoje alguns ministros também deixando o governo. Parece que o Netanyahu está cada vez mais enfraquecido, a oposição já era virulenta contra ele e agora o seu apoio tem escasseado. Em acontecendo do seu governo realmente acabar, é possível que nós revejamos esse cessar-fogo? É possível que Israel, com um líder de extrema-direita tomando o poder, volte à guerra? Bom dia, Gisoldo. O que nós tivemos ontem na votação, que foi uma votação, inclusive, bastante excepcional, porque foi durante um sábado, que é um dia que eles guardam, o gabinete votou 24 a favor de cessar-fogo, né, 8 votos contrários ao cessar-fogo. E todos que ameaçaram sair indicaram que não não forçariam a queda do governo, ou seja, não retirariam aquele apoio que levaria a uma provável moção de desconfiança contra o Netanyahu. Então, nesse primeiro momento, as coisas estão saindo de acordo com o que o Netanyahu esperava, né? Ou seja, ele se mantém no poder, o governo continua existindo, a coalizão se enfraquece, mas não a ponto de haver uma ruptura, e isso faz com que o Netanyahu continue sendo o principal líder e, claro, o principal porta-voz de Israel com o mundo e especialmente com a gestão Donald Trump, né? Ou seja, essa nova gestão acaba subscrevendo a maioria dos atos do Netanyahu, né? Ou seja, ele provavelmente vai ser um dos primeiros líderes a visitar o presidente Donald Trump eleito. Isso deve acontecer nos próximos 15 dias, é provável, né? Não deve nem demorar muito.
e isso faz com que nós não saibamos o destino de Netanyahu, né? Ou seja, ele vem sofrendo ali processos, o governo dele já estava enfraquecido antes do início dessa guerra, mas ele vem conseguindo manter a coalizão, ampliar, faz com que oponentes voltem, alguns inclusive já indicaram que voltariam quando ou caso a guerra recomeçasse. Então, essas dissidências não são tão estridentes como foram antigamente, né? Ou seja, eu tenho uma percepção que o governo Netanyahu ele tem sofrido ali uma perda de popularidade em razão dos reféns, mas, por outro lado, essa missão de eliminar o Hamas e com ataques bem-sucedidos ali contra o Hezbollah, contra o Irã, contra a Houthis, também tem permitido que uma parte da população faça uma adesão a esse governo, que acaba sendo a visão que a extrema-direita israelense tem, ou seja, não permitir que Israel e seu território seja violado e nem a sua população. Professor Alexandre Pires, muito obrigado pela ajuda e bom domingo. Obrigado, satisfação.